nessa manhã, para cada um de nós. Todas as profecias bíblicas têm se cumprido dia após dia. Infelizmente, o ser humano ele está, não digo todos, mas a grande maioria está cego espiritualmente. Sabe que todos nós somos seres espirituais, a verdadeira vida espiritual, porque ela é eterna, segundo a palavra de Deus. Será que deu certo? Ela teve chato lá, né? E é necessário que você se preocupe com a sua alma. Tá. Aonde ela irá passar a eternidade. Porque a palavra de Deus diz, Jesus, o próprio Deus, existem dois caminhos. A Bíblia diz que é um caminho estreito e apertado que conduz à salvação. E são poucos os que o encontram. E é um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Jesus, quando ele citou esses dois caminhos, irmão, no meu pecado, porque no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai, a não ser por mim. O ser humano, após ele morrer na matéria, a Bíblia diz que ele segue seu julgamento. Julgamento está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. Só quem vai escapar desse julgamento é as crianças, porque elas vivem na dispensação da inocência. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, que João, escrevendo que Jesus estava revelando a ele, fala ele de fato, ele disse: eis que vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E todos foram colocados diante de Deus, diante do trono, para ser julgados. E o que estava sentado sobre o trono abriu o livro da vida. Cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo o que estava escrito no livro. Irmãos, a Bíblia diz também que o mar dará os seus mortos, que a terra dará os seus mortos, que o inferno e a morte darão os seus mortos, cada um para ser julgado. O ser humano não está preocupado com isso. O ser humano ele se preocupa com seus bens materiais, com o seu emprego, com o seu carro, com os seus animais. O ser humano ele se preocupa com todas as coisas da matéria, mas ele não se preocupa com o mais importante, que é a sua alma. Porque a palavra de Deus diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? A palavra de Deus diz que nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós partimos dessa terra, irmão, esses dois seres são divididos. Partindo do ser humano morrer na matéria, a Bíblia diz que o corpo voltará para o pó de onde veio. A palavra de Deus diz que o Espírito, que é o sopro de Deus, que ele deu lá a Adão, lá no paraíso, soprando na narina daquele mundo de barro, que o homem se tornou para viver, porque retornará para Deus que morreu. E a palavra de Deus diz que a alma será julgada, cada um segundo as suas obras. Deus quer que a alma se perca? Não. Está escrito lá no livro de Ezequiel, o Senhor próprio Deus dizendo ao profeta que não quer que a alma do ímpio se perca, mas que antes que se converta e viva eternamente. Agora, para um ser humano viver eternamente na glória, irmão, é necessário aceitar Jesus. Porque não existe outro mundo, nada de sangue pelo qual o ser humano pode ser salvo. Não existe.
tem alguns que inventam Maomé, outros inventam Buda, outros inventam Maria. O ser humano inventa todos os tipos de religiões. Outros inventam religioso, espírito. E daí por diante. Só que a palavra de Deus diz que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Por quê? Porque lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ser humano, meu irmão, se distanciou de uma forma tão grande de Deus. E Deus criou o ser humano para adorá-lo na beleza da sua santidade, para ser obediente, para ser íntegro, para ser sincero, para ser verdadeiro, para ser como as crianças. E Eva foi manipulada pela grande serpente, pelo diabo, Satanás, assim como os anjos no céu. O diabo, ele tem poder de manipulação, irmãos, de uma forma tão tremenda. Ninguém está preocupado com o céu nem com o inferno, nem com a maioria do dia. O diabo tem o poder de manipulação, irmão, de manipular até a sua mente para dizer que eu estou louco, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou nem aí com o que você acha a meu respeito. O que Deus acha de mim. Agora eu vou dizer uma coisa. O diabo tem um poder de manipulação, ele foi feito por Deus do céu. Lá no livro de Isaías está escrito a respeito de Lúcifer, era o anjo de luz. E ele quis ser mais que Deus lá no céu. E Deus, juntamente com o seu anjo terreno, Miguel, expulsou o diabo lá do céu, e era o seu anjo de luz. Mas que por causa do orgulho, a soberba, a inveja de Deus, ele se rebelou contra Deus. Mas o diabo não desceu sozinho, Lúcifer não desceu só. A palavra de Deus diz que ele manipulou uma terça parte dos anjos